A paz do Senhor, igreja. Amém. O pastor já orou, não vou orar de novo não. Porque a autoridade sobre nossas vidas e eu creio que Deus já começou a falar, né? Através das palavras introdutórias, né? E através dos louvores. E agora vamos se alimentar da palavra de Deus, né? E estou muito feliz, estou alegre, eu sou tímida, sabe? Eu falo assim baixinho, mas eu estou muito feliz de estar aqui, né? Mais uma vez, né? Junto com os irmãos, estando aqui na casa de Deus, né? Porque Ele é misericordioso, né? Ele já tem feito tanto nas nossas vidas, né? E eu creio que cada dia que passar Ele vai fazer mais e mais e mais, né? Eu vou convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias, né? No livro de Marcos 4, capítulo 4, a partir do versículo 35. A gente estava vendo no carro, aí Miriam falou: mãe, você vai falar de tempestade, mãe? Aí já começou a chover. Eu falei: ô minha filha, o que é isso? Enfim, é a tempestade, a gente passa todos os momentos. É a luta, é deserto, é tempestade, mas Deus sempre está vindo e nos dando vitória. Amém, igreja? Amém. Eu vou ler o versículo 40. E disse-lhes: porque eles estão tão tímidos, ainda não tendes fé? Somente até aqui. Esse texto, ele é muito conhecido, né, por todos nós. Né? Foi até cantada uma canção aqui da nossa irmã Estela, que eu gosto muito desse louvor, sinto muita presença de Deus. E esse louvor, Deus tem botado nas nossas causas, né? E é um texto muito conhecido. Aqui no versículo anterior, fala que Jesus já tinha pregado, né? Tinha pregado esse cedo, né? E depois eles entraram dentro de um barco e foram para passar para o outro lado, né? E aqui no versículo 35 aí fala: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para o outro lado. Jesus, ele estava cansado, porque ele estava como carne, ele era homem, né? E ele pegou e foi descansar na proa do barco. E tudo normal, né? Como no dia de hoje teve tudo normal, fez o sol, né? Teve muito quente, e de repente surgiu a tempestade. Começou a chover, né? E os discípulos foram todos tomados com um tamanho medo, mas um medo que... E ali tinha pessoas homens, né, com experiência no mar, né, como Pedro, Tiago, João, né, e ali tinham pessoas que tinham experiência com o mar, né, e eles ficaram super desesperados, né, Quando a gente está com medo, irmão, quando entra o medo, entra o desespero, entra a segurança, né? Aí insegurança, aí tudo fica de cabeça para baixo, né? E a gente fica desesperado. E hoje eu trouxe um tema nessa noite para a gente. O tema é: tenha fé, não medo. Né? Se eu e você a gente estivéssemos naquele barco, a gente
eu não sei se os irmãos já pegaram alguma tempestade no mar, né? Nas barcas, já pegaram a barca com tempestade. É a coisa mais horrível que tem. A barca vai processa e ela vai embora. E a pessoa, meu pai chegava lá em casa, ele contava as coisas que ele tinha passado. Olha, hoje passei a tempestade, que meu pai trabalhava na Menezes Coste, né? Aí ele trabalhava no Rio e era cada coisa que ele contava que a gente ficava com pena dele. E o medo, ele vem para nos paralisar, né? Através do medo, tanta coisa que acontece na vida, o medo ele gera ansiedade, o medo ele gera angústia, o medo ele gera tudo que é de ruim, né? Mas aqueles homens, eles esqueceram que na proa lá do barco estava Jesus. O mesmo Jesus que estava lá naquela proa daquele barco, ele está aqui nessa noite. Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? Irmãos, todas as nossas lutas, nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que ele está do nosso lado sempre, né? E eu queria dizer para os irmãos que a tempestade, ela chega sem avisar. Um dia estamos tudo bem, correndo tudo bem, tudo perfeitamente bem, tudo maravilhoso. Do nada chega a tempestade. Qual tempestade? Às vezes você vai fazer um exame, descobre que está com uma doença. Às vezes você saiu para o seu trabalho, quando chega lá, foi desligado na empresa. E é do nada. E várias outras situações, briga dentro de casa. Quantas pessoas estão passando por dificuldade nesse mundo. Nós, irmãos, nós temos um Deus que ele zela e está do lado da gente. Mas as pessoas lá no mundo, elas estão perecendo. Elas perecem, elas sofrem, né? Mas Deus, ele tem solução para todos os problemas, né? Mas o que aqueles homens eles tinham que saber, que eles não estavam sozinhos. Jesus estava com eles, assim como está com cada um de nós nas nossas dificuldades. Amém, igreja? Amém. Ondas altíssimas que... Vamos imaginar a situação, aquele barco, né, aquela onda, aquele desespero, aquela onda vindo o barco subindo e descendo, e entrando água dentro do mar, e eles tirando a água, e a água entrando, e o que fazer, o que faz. Lá, vamos ler ali no verso 37. E ele levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, como acabei de falar, de maneira que já se enchia. O desespero tomou conta daquele barco. Eles ficaram sem ação. Meu Deus, o que vamos fazer? Vamos perecer? E eles correram lá e chamaram Jesus, né? Fica tranquilo. O barco ele pode até estar balançando, né? E entrando água, né? Mas naufragar, ele não vai naufragar, porque Jesus está contigo, Jesus está comigo, e ele peleja por cada um de nós. Porque Jesus está dentro do barco, né? Amém. Jesus já tinha dado uma ordem, era chegar do outro lado. Aqui no versículo 35, eles entraram dentro do barco, os discípulos de Jesus, e a ordem já tinha dado, era o que? Chegar do outro lado. Não importa que você esteja passando no caminho, mas você vai chegar do outro lado. Não importa a dificuldade, não importa a sua limitação, você vai chegar do outro lado da margem. A fé dos discípulos estavam limitadas. Os discípulos, coitados, vendo aquela situação, ficaram com medo. Como ser humano, eles, né,
tinha um Deus que estava ali com eles, mas eles ficaram com medo. E vamos falar a fé. A fé dos discípulos, eles estavam com medo, né? E o que é a fé? A fé é a certeza do que você não vê, né? Porque você não pode limitar a sua fé. A fé, ela vai além do que a gente pode imaginar, além do que a gente pode ver, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé, né? Que Deus está no controle de tudo. E para esse ensinamento, irmão, eu tiro 4 lições, né? Que eu quero passar para vocês agora, né? Que eu tirei para mim como aprendizado. A primeira lição: por que eles deveriam ter fé e não medo? Por causa da palavra de Jesus. Jesus já tinha dado a ordem, era chegar do outro lado. E a palavra de Jesus, ela vale muito, ela é tudo, né? Ela é tudo na nossa vida. E essa era a promessa. Lá no livro de Hebreus 10, capítulo 10, versículo 32, se Deus te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. Está escrito. E Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus prometeu alguma coisa para você, pode estar difícil. Você pode ter até se esforçado, mas de repente não foi dessa vez, mas da próxima vai dar certo. Vai tentando, vai pedindo, porque a palavra dele é fiel para cumprir. Segunda lição, meus irmãos, porque eles deveriam ter fé e não medo, por causa da presença de Jesus. Jesus estava com eles dentro do barco em todo o momento. Jesus estava ali com ele, Jesus estava ali dormindo, mas ele estava ali. A presença de Jesus é a melhor coisa na nossa vida. Amém, irmãos? Jesus está dentro do barco e ele não iria naufragar. Jesus nunca não vai te dar uma coisa no qual você não possa chegar. Como é que eu posso explicar? Ele não vai te falar assim, ó, vai ali e passa. Você não vai passar por problema que você não possa, aquele problema possa ser resolvido. Porque a gente nunca está sozinho, nós temos que estar sempre com a presença de Jesus. Por causa da presença de Jesus, Jesus estava dentro do barco e ele não iria naufragar. A presença de Jesus não te ausenta de tempestade, mas sabemos que quando ele está com a gente, as coisas ficam mais fáceis. Amém? Amém. No livro de Salmos, capítulo 23, verso 4, está escrito, né? Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Isso é o quê? A presença de Deus traz serenidade e descanso. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas eu sei que a presença de Deus que está aqui no nosso meio, Ele vai fazer algo ao seu favor. Descansa, tenha serenidade que o tempo vai chegar. Em nome de Jesus eu creio. Terceira lição, porque eles deveriam ter fé e não medo. Irmão, sempre ter fé. Por mais que as coisas possam mostrar dificuldade, fé, é sempre fé. Nunca ter o medo, porque o medo, a palavra de Deus fala, né? Porque o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Porque quando a gente está com Deus, a gente vai caminhando. Em meio à dificuldade, a gente vai caindo, a gente vai levantando. E Deus está assim, vamos lá, meu filho, eu estou com você, essa peleja não é sua, essa peleja é minha.
vamos, 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 e a gente vai, né? Amém? E a terceira lição, porque eles deveriam ter fé e não medo, por causa da paz de Jesus. Porque Jesus é a paz. Ele sabia que Jesus é a paz. Jesus sabia que a tempestade viria? Ele sabia. O tempo todo. Então por que ele dormiu? Jesus dormiu, os caras lá perecendo, aconteceu tudo, porque o controle está na mão dele. Né? Paz não é ausência de tempestade, mas todo aquele que serve a Deus, ele tem que ter paz de espírito, ele tem que ser tranquilo, ele não tem que ser acelerado, ele não tem que ter medo, né? A gente que tem no Cristo, a pessoa às vezes, eu não sei se acontece isso com vocês, às vezes a gente está em uma certa situação, você vê um burburinho, uma confusão, aí quando você chega, a pessoa, como é que você consegue estar assim parada com essa paz? Mas a paz não é nossa não, é do Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? A paz é a confiança e a certeza que Ele está no controle. Ele sabe das tuas lutas. Ele te conhece. Você não está sozinho nessa tempestade. Jesus está contigo. Amém? Quarta e última lição. Eu vou ser breve porque eu falo pouco mesmo. Quarta e última lição. Aqui no verso 39, vamos ler aqui. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Amém, irmão? Eles deveriam ter fé e não medo. Jesus deu a ordem ao vento e ao mar, e eles se acalmaram, e teve bonança. No livro de Jeremias, capítulo 17, e no verso 7 está escrito: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja a confiança dele é o Senhor. Meus irmãos, esse versículo ele fala muito no meu coração. Bendito é o homem que confia no Senhor, passando por dificuldade, confia no Senhor e cuja a sua confiança é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Irmãos, esse Deus que Ele faz acalmar a tempestade, né, na nossa vida, seja, eu não sei o que os irmãos estão enfrentando, se for problema de saúde, se for uma porta de emprego, se for... Deus sabe que você necessita nessa noite, mas Ele está aqui para ouvir o seu pedido. Aleluia. Peça a Ele, clame a Ele, aleluia, e Ele te ouvirá de todo o seu coração, irmão. Ouve, porque esse Deus que a gente serve, Ele é maravilhoso, aleluia, Ele é grandioso, Ele é misericordioso, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua casa, Ele tem cuidado da sua família. E em meio a essa tempestade que você está passando, Deus não te abandonou, Ele está ali na proa do teu barco. E tem esse barco na mão de Jesus Cristo. E Ele vai conduzir a você ao caminho certo. Irmãos, desse Deus que a gente serve, Ele é maravilhoso, né? Agora aqui, irmão, para finalizar, todas as vezes que fomos pegos pela tempestade da vida, podemos clamar ao Senhor e Ele nos salvará. Amém, irmãos? E fica aqui essa breve palavra, né, que
antes de eu ter essa mensagem para falar com os irmãos, Deus falou comigo profundamente, né? Porque cada um tem os seus problemas, a sua limitação, mas Deus tem falado comigo. Essa luta você não tem que pelejar, porque muitas das vezes a gente quer pelejar com as armas da gente carnal, com a nossa mão, com a nossa força. E a própria palavra fala que a gente não temos que confiar na força do nosso braço. É Ele, é tudo para Ele. A honra e a glória é para Ele, é tudo dele, irmãos. É tudo dele. E é isso, irmãos. Eu quero... Agora eu vou orar, vou falar? Eu vou orar. Eu não sei o que você está passando. Eu vou orar daqui e você pede para Deus, né, daí onde você está. Se você está querendo uma porta de emprego, se você está querendo que Deus entre na sua casa com um plano de salvação, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, ele é ali fiel para cumprir isso, irmão. E se não for nada, não foi nada disso, mas você anda nervoso, anda estressado, anda, sabe, às vezes a dificuldade da vida, vamos falar a verdade, deixa a gente muito estressado. Pede a Deus para te dar calma. Seja tardio em falar, né? Peça a Deus sabedoria, mas sabedoria que venha do alto, não sabedoria terrena, sabedoria carnal, porque isso não vale de nada, né? E eu vou ficar aqui fazendo uma oração e pela vida de cada um com sua petição, eu oro daqui e vocês intercedem, né? Vão falando que vocês querem a sua petição com Deus. Amém? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por tudo que aconteceu aqui, Senhor, nesta noite, Senhor. Pai, sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus zeloso, um Deus que tem cuidado de nós, Senhor, tem cuidado da nossa casa, um Deus, Senhor Jesus, que é soberano, Senhor, um Deus que é fiel, Senhor Jesus, ainda que não merecemos, Tu és fiel, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito sobre nossas vidas, Senhor, sobre nossa casa, sobre nossa parentela, sobre, Senhor, nossos vizinhos. Senhor, visita aqueles ainda que não te conhecem, Senhor Jesus. Vai de encontro, Senhor Jesus. Pai, entra com um plano de salvação, Senhor, sobre aquela casa. Senhor, aquela casa, Senhor Jesus, que anda tão bagunçada, Senhor. Mas sabemos que o Senhor é aquele que pode colocar tudo no lugar, Senhor Jesus. Pai, sabemos que o Senhor é aquele que abre porta de emprego. Senhor, se tem algum irmão aqui hoje, Senhor Jesus, que está querendo uma porta de emprego, entra de encontro, Senhor. Abre portas, Senhor Jesus. Dê descanso no coração, Senhor Jesus, daquele que se encontra nervoso, Senhor Jesus, ansioso, Senhor, com medo, Senhor Jesus. Senhor, a sua palavra aqui acabou de falar que temos que ter fé, não medo, Senhor Jesus. Entra, Senhor, com a sua providência, Senhor Jesus, animando aqueles que se encontram fracos, aquele que se encontra abatido, aquele que se encontra sem ânimo, Senhor, que está achando que o seu barco vai perecer, que vai naufragar, mas não vai naufragar, não vai morrer, porque o Senhor está no controle de tudo. Visita, Senhor Jesus, aqueles, Senhor, que estão com seus corações entristecidos. Faça a sua obra, faça o seu querer, faça a sua vontade, Senhor Jesus. Que cada dia, Senhor, possamos estar forte, mais forte com a sua palavra. E onde botarmos as plantas do nosso pé, possa, Senhor, haver a luz. Que possamos ser sal da terra, luz do mundo, Senhor Jesus. Vai abençoando o seu povo sobre as igrejas, Senhor Jesus.
Vai abençoando a cada um, Senhor. Aqui está a sua serva, Senhor, a Terezinha, Senhor. Dê força a ela, Senhor. Continua abençoando ela na caminhada, Senhor. Dê ânimo, Senhor Jesus, a ela, Senhor Jesus. Cubra ela com seu sangue, Senhor Jesus. Senhor, trabalha em áreas que só o Senhor conhece. Ah, Senhor, visita, Senhor Jesus. Visita áreas também, Senhor, na nossa vida que só o Senhor conhece. Aquelas áreas, Senhor, muitas das vezes somos luz, Senhor. Mas temos áreas, Senhor Jesus, que precisa resplandecer a sua luz, Senhor. Visita, Senhor. Vai abençoando, vai restaurando, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque sabemos que quando o Senhor está no barco, tudo já deu certo, porque o Senhor está no controle de tudo. Assim eu te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém.